Hoje, com o professor do Departamento de Zootecnia da Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e integrante do Conselho Técnico da Conexão Delta G, José Fernando Lobato. Bom dia, professor. Tudo bem? Muito bom dia, Otávio. Muito obrigado pela oportunidade, novamente, estar ao vivo com o Terra Viva, que tanto tem feito pela pecuária brasileira. Muito bom. Eu vou pedir só ao meu operador de áudio, dá um pouquinho mais de caixa para mim aqui, que eu estou ouvindo o professor muito baixinho. Aqui embaixo, não vai ficar meio complicado conversar. Professor, nós vamos falar sobre qualidade de alimentação. E aí, nós vamos falar de uma forma geral ou o senhor quer se concentrar em alguma espécie animal? Porque a gente sabe que é um problema geral, né? A qualidade da alimentação é fundamental. Afinal de contas, nós somos reflexo daquilo que comemos, né? E para o animal não é diferente. Perfeitamente. Isso eu ouvi de um nutrólogo em um programa de TV, que é exemplo de nós que somos o que nós comemos, os animais também são o que comem. Isso é um resultado de oferta de pasto, vamos ficar nos ruminantes, da oferta de pasto e da qualidade forrageira ofertada em 12 meses do ano. Ou seja, no Brasil, especialmente no centro-oeste brasileiro, nós temos o período das águas e o período da seca, né? Isso é sabido e nós temos que nos programar para tal. Aqui neste Rio Grande, que arde com temperaturas ao redor de 40 graus, ao sol, a temperatura rente ao solo de 46, 47 graus, estamos vivendo uma seca que se repete. E, portanto, seja em que parte do Brasil e deste planeta, para termos uma pecuária que produza mais quilo por animal mantido, nós temos que cada vez mais evoluir os sistemas de produção, nos preparando para estas situações que se repetem ano a ano. Ou seja, temos sim que pensar em aguadas, nós temos que reservar água, seja para a agricultura, para não termos vazios de safra, né? Um baque na economia, como também temos que reservar água de qualidade, né? Em volume suficiente para saciar a sede dos animais e também na busca do seu bem-estar animal. Professor, seja o Rio Grande... Eu queria acrescentar algumas informações ao seu raciocínio para que a gente possa ter uma noção maior. A região sul do Brasil, em especial Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tem um pasto diferente, né? O azevém que vocês têm aí, ele é um pasto formado por várias gramíneas e é um pasto muito nutritivo, por sinal. A braquiária é o grande milagre da pecuária brasileira, porque a braquiária nós temos desde o solo seco do Nordeste, indo para o Centro-Oeste, região Norte, Sudeste, etc. e tal, no Sul também. Mas, então, mesmo esse pasto, quer dizer, que sempre teve algumas condições climáticas mais favoráveis de chuva e não períodos tão secos, ele acaba sendo prejudicado. Consequentemente, o prejuízo é enorme, tanto na pecuária de corte quanto na pecuária de leite. Exato. Só para clarear, o Rio Grande do Sul tem 63% da sua área territorial dentro do bioma Pampa, que faz parte de todo o Uruguai, parte da Argentina e um pedacinho do Paraguai. Aí está o bioma Pampa, e o Rio Grande do Sul tem 63%. Ou seja, nós temos uma diversidade forrageira muito grande de pastos naturais, antropizados, estão aí há 300 anos, fruto do pastejo com os ruminantes. Bem, o azevém que você se refere é uma das soluções para o inverno gaúcho, como também das zonas subtropicais desse país, como Santa Catarina, que você citou. Ela é uma pastagem introduzida, que se bem manejada, você a deixando sementar, é anual, você a deixa sementar e posteriormente, isso acontece em outubro, novembro, no máximo início de dezembro, quando aqueles que colhem azevém como sementes estão colhendo esta forrageira, previamente manejada para tal, e deixando sementar, final de fevereiro, março, dependendo do manejo que você faz nas espécies naturais. Nós temos, neste bioma Pampa, forrageiras que nós dizemos de crescimento estival. Tá. Ou seja, elas crescem, dependendo da região do estado, de final de agosto, início de setembro, e começa a decrescer o crescimento em fevereiro, março.
E aí temos, vamos chamar de buraco forrageiro, devido às 35, 40 geadas que se repetem anualmente. Nós temos praticamente uma paralisação do crescimento destas forrageiras de clima estival. Aí entram, então, as espécies de inverno, como a aveia ou este azevém maravilhoso, que é uma grande solução, uma das soluções para nós cobrirmos os déficits de inverno. Tá? No momento estamos no verão e alerto a ti que no Rio Grande do Sul nós temos algum sucesso, sim, também com algumas espécies de braquiária ou cultivares de braquiárias. Tá? Então, o que nós precisamos é assim, um planejamento forrageiro, entender em que solo nós estamos, qual é o regime pluviométrico, e aí eu lhe digo assim, o Rio Grande do Sul tem 75 diferentes unidades de mapeamento de solo. 75. Imaginem, são dois extremos, e aí vem uma zona de transição entre um e o outro, até chegar num destes dois. Eu conheço potreiros que chegam até 3 solos, pastos com até 3 solos dentro de um mesmo pasto, como se diz no centro-oeste brasileiro. Tá. Então, isso tem que ser atendido, tem que ser pensado, né, e nós temos que levar ao conhecimento dos produtores. Né? Então, se nós temos um clima subtropical, aliás, são 2 subtropicais úmidos neste Rio Grande do Sul, né? Todo mundo se impressiona muitas vezes com os noticiários da metade do ano, os noticiários da mídia, neve na Serra Gaúcha, neve na Serra flocos, vamos chamar de flocos, né? Na Serra Catarinense. Isso é típico de climas subtropicais. Enquanto o Brasil é tropical, esses estados do sul têm climas subtropicais. É as suas nuances. Né? Então, aí você tem que ter um conhecimento de solo, de clima, de plantas forrageiras e também de genética animal a pôr nesse ambiente. Professor, para ser atendido nos seus potenciais. Professor, a região de Uruguaiana ali, oeste do Rio Grande do Sul, o arroz é o forte lá e o arroz precisa de água, então os produtores de arroz são também criadores de Angus. E todas as propriedades têm grandes reservas para armazenar no período da chuva. Isso seria um tipo de solução? Porque aquela é uma região de variações térmicas e intempéries muito grandes, né? Agora mesmo está fazendo 43, 44 graus. Lá, se chegar no inverno, você congela. Eu lhe digo que hoje, às 7h30 da manhã, foi noticiado que o Uruguaiana, às 7h30 da manhã, a 630 quilômetros a oeste de Porto Alegre, você atravessa a ponte, você está na Argentina, nós tínhamos em Uruguaiana, às 7h30 da manhã, 31 graus. E as notícias é que vão a 40, 42 graus. Eu trabalhei por um tempo nesta fronteira oeste e sei bem que são os extremos. Seja os meses frios, com temperaturas de 0 grau, vamos dizer assim, e os meses quentes de janeiro, dezembro, novembro, janeiro, fevereiro ou até março, calorões aí de 35, 40 graus. Mesmo assim chega a faltar água lá, professor? E genética para suportar isso tudo. E mesmo assim chega a faltar água lá, professor? Porque é uma região muito rica, né, de água. É uma região que, se você sobrevoar do município do Alegrete, especialmente, até Uruguaiana, você vai ver a quantidade de barragens, reservatórios de água, exatamente, com o objetivo da lavoura arrozeira. Mas veja que nem todos os potreiros têm esses grandes reservatórios. Tá? A ponto de algumas propriedades, como eu conheço, terem tanques australianos, poços artesianos, abastecendo vários potreiros onde não há declividade para fazer barragens, açudes. Tá? Mas onde isso foi feito, ou existe, isso foi muito feito na década de 60, 70, né? Tornando Uruguaiana, Alegrete e Itaqui um núcleo de 3 municípios de altíssima produtividade arrozeira. Lá temos produtores beirando, em média 10 mil quilos por hectare. Arroz adora, como diz o jargão gaúcho, água no pé e sol na cabeça. E lá a luminosidade e a intensidade solar é muito grande. E sobre isso nós precisamos dar
conforto térmico, qualidade forrageira aos animais que lá nós exploramos. Professor, para a gente terminar, que o nosso tempo vai se esgotando, seria preciso, então, difundir mais esse conceito da prevenção com relação a variações de períodos entre seca e excesso de chuvas, principalmente seca, porque aí você não tem água, para garantir a qualidade do alimento para o animal. Otávio, eu tive a oportunidade de estudar na Austrália, fazer lá o meu doutorado, em Melbourne, ao sul da Austrália. Lá fiquei 3 anos e lá eu observava como em outros países com climas ainda mais extremos do que o nosso, como o norte dos Estados Unidos, mas na Austrália eles tinham reservas forrageiras para os meses de inverno e para os meses de verão. Uhum. Minha última ida à Austrália foi em 2013, era novembro de 2013, lá eu via palhada deste azevém que você falou, sendo armazenada na forma de feno, porque é um volumoso que garante fibra aos ruminantes. Bom, então... Ou seja, e felizmente no Rio Grande do Sul, porque isso demanda equipamentos, tratores, segadeiras, enleiradeiras, fenadoras, né, enfardadeiras. Felizmente, no Rio Grande do Sul estão surgindo equipes prestadoras de serviço. E eu creio, sim, que nós temos que chegar cada vez mais ao produtor com a mensagem para ser pensado um planejamento a curto, médio e a longo prazo na qualidade ou reservas forrageiras da pecuária do Rio Grande do Sul. É isso aí. Esse exemplo que o senhor deu... A pecuária brasileira precisa continuar evoluindo com maior produtividade. Esse exemplo que o senhor... Mais quilo de carne de qualidade produzida por animal mantida neste imenso Brasil, num Brasil tão diverso, né, continental, como se diz, numa diversidade, numa heterogeneidade de solos muito grande. Nós temos que ter soluções para cada paciente. E aí eu digo assim, cada paciente é uma fazenda que precisa de um tratamento específico. Muito bom esse exemplo dado da Austrália, professor, porque realmente a decisão preventiva é a melhor. E, infelizmente, a produção brasileira, tanto na pecuária quanto na agricultura, sempre se esticou um pouquinho na cadeira de balanço, né, colocando o pé no banquinho, por conta da fartura de água, da regularidade de períodos e tal, entre inverno e verão, que é uma coisa que nós não temos mais hoje. Portanto, precisamos de planejamento. Se ainda temos tempo, um pouquinho só, eu gostaria de lembrar que o Brasil tem 2.600.000 agropecuaristas, aproximadamente. Seja de que tamanho for, até 200 hectares são 90% dos pecuaristas. Até 200 hectares são 90% dos pecuaristas. Eles têm 40% do rebanho nas mãos. No Rio Grande do Sul, até 250 bovinos são 97,2 pecuaristas. Ou seja, são pequenos pecuaristas que a nossa Emater aqui rotula de pecuaristas familiares. Ou seja, isso eu digo como um ponto de reflexão para todos, porque nós temos que chegar a todos os pecuaristas, não somente aqueles que hoje estão em programas de carne de qualidade, que nós estamos vivenciando, sendo requerido no mundo. Parabéns, produtores que aí chegaram, parabéns àqueles que usam programas de melhoramento genético animal, como o Delta G aqui no sul, o Delta Gen no centro-oeste. Aqui no sul ainda temos o Promebo, programas de melhoramento genético animal que identificam animais mais produtivos, de maior desempenho, na situação do ambiente em que nós temos que produzir. Okay, e o ambiente que nós temos que produzir, nós temos que mostrar para os produtores e formar jovens, né, com conhecimento para atuar nos próximos 50 anos do agronegócio brasileiro, que promete cada vez mais nós sermos cada vez mais produtivos, se atentarmos a esses exemplos de soluções que nós estamos precisando atender. Ok, professor, para quem quiser mais informações sobre o nosso assunto, qual é o endereço de internet? Meu endereço de internet? Isso. josé.fernando.lobato@ufrgs.br.
Muito obrigado, Da professor. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ufrio.rgs.br. Ok, professor. josé.fernando.lobato@urgs.br. Muito obrigado pela participação e até breve, professor. Muito obrigado pela atenção e sucesso nesse empreendimento contínuo de valorizarmos e fazermos melhor, sermos mais produtivos por animal mantido nesse Brasil imenso. Muito obrigado. Forte abraço.